Na Era do Espírito. Bom dia, caros ouvintes da Rádio Guarujá, 1420 kHz, Florianópolis, Santa Catarina. Meu nome é Narbal Almeida Júnior e eu estou aqui para apresentar para vocês o programa Na Era do Espírito, patrocinado pelo Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Eu vim apresentando uma série de programas sobre as leis morais e hoje eu vou falar sobre a lei de reprodução. E a primeira pergunta que Kardec faz aos espíritos nesse capítulo da lei de reprodução é a seguinte: é lei da natureza a reprodução dos seres vivos? E a resposta dos espíritos: evidentemente, sem reprodução o mundo corporal pereceria. Isso quer dizer, não haveria mundo corporal, mundo material, ele simplesmente não haveria vida. Seria só matéria inerte, sem vida. Então Kardec emenda com a seguinte pergunta: indo sempre a população na progressão crescente que vemos, chegará tempo em que seja excessiva na Terra? E os espíritos respondem o seguinte: não. Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. Ele coisa alguma inútil faz. O homem, que apenas vê um canto do quadro da natureza, não pode julgar a harmonia do conjunto. O mundo, na época do Kardec, tinha pouco mais de 1 bilhão de pessoas. 150 anos depois, hoje, nós já temos mais de 7 bilhões e meio. A pergunta do Kardec já demonstrava preocupação com a superpopulação humana naquela época. Hoje, nós já temos muito mais do que isso e estamos sobrevivendo. É claro que existe um limite para a população de seres humanos, mas não sabemos quanto que é, só estimativas. Só que a inteligência humana pode alterar demais esse número, tanto para mais como para menos. É desse equilíbrio que os espíritos comentam e falam, A próxima pergunta do Kardec é a seguinte: há, neste momento, raças humanas que evidentemente decrescem. Virá momento em que terão desaparecido da Terra? E os espíritos respondem: assim acontecerá, de fato. É que outras lhes tomarão o lugar, como outras, um dia, tomarão o da vossa. A gente tem que observar aqui que, além do progresso moral que a raça humana vem sofrendo, com o passar do tempo, que nós humanos estamos passando, existe também um progresso material, quer dizer, no nosso corpo. O nosso corpo hoje não é mais igual ao corpo dos nossos antepassados lá de trás. E essa evolução vai continuar. É isso que os espíritos nos dizem aqui, E Kardec pergunta o seguinte: os homens atuais formam uma criação nova ou são descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? Os espíritos respondem: são os mesmos espíritos que voltaram para se aperfeiçoar em novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição. Assim, a atual raça humana, que, pelo seu crescimento, tende a invadir toda a Terra e a substituir as raças que se extinguem, terá sua fase de crescimento e de desaparição. Substituí-la-ão outras raças mais aperfeiçoadas que descenderão da atual, como os homens civilizados de hoje descendem de seres brutos e selvagens dos tempos primitivos. Essa resposta dos espíritos corrobora o que eu comentei na questão anterior, completando o meu comentário. Então, Kardec pergunta: qual, do ponto de vista físico, o caráter distintivo e dominante das raças primitivas? Que os espíritos respondem: desenvolvimento da força bruta à custa da força intelectual. Agora dá-se o contrário. O homem faz mais pela inteligência do que pela força do corpo. Todavia, faz mais 100 vezes porque soube tirar proveito das forças da natureza, o que não conseguem os animais. Então aqui os espíritos, eles explicam que o homem consegue muito mais
usando a sua inteligência do que ele conseguia antes usando somente a força bruta. Mais para frente, Kardec pergunta o seguinte: são contrários à lei da natureza as leis e os costumes humanos que têm por fim ou por efeito criar obstáculos à reprodução? E os espíritos respondem: tudo o que embaraça a natureza em sua marcha é contrário à lei geral. E Kardec complementa perguntando: entretanto, há espécies de seres vivos, animais e plantas, cuja reprodução indefinida seria nociva a outras espécies e das quais o próprio homem acabaria por ser vítima. Pratica ele ato repreensível impedindo essa reprodução? Deus concedeu ao homem, responde os espíritos, sobre todos os seres vivos um poder de que ele deve usar sem abusar. Pode, pois, regular a reprodução de acordo com as necessidades. Não deve opor-se-lhe sem necessidade. A ação inteligente do homem é um contrapeso que Deus dispôs para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza. E é ainda isso o que o distingue dos animais, porque ele obra com conhecimento de causa. Os mesmos animais, porém, também concorrem para a existência desse equilíbrio, porquanto o instinto de destruição que lhes foi dado faz com que, provendo a própria conservação, obstém ao desenvolvimento excessivo, quiçá perigoso, das espécies animais e vegetais de que se alimentam. Então, aqui a gente vê o equilíbrio da natureza, o ecossistema funcionando direito e que o homem deve respeitar e pode até interferir, desde que não abuse. Agora, mudando o contexto, Kardec pergunta o seguinte: será contrário à lei da natureza o casamento, isso é, a união permanente de dois seres? E os espíritos respondem: é um progresso na marcha da humanidade. Kardec pergunta ainda: que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? E aí os espíritos respondem: seria uma regressão à vida dos animais. E o Kardec vem com um comentário: o estado da natureza é o da união livre e fortuita dos sexos. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos, se bem que em condições diversas. A abolição do casamento seria, pois, regredir a infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que lhe dão o exemplo de uniões constantes. Então Kardec pergunta: o celibato voluntário representa um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus? E a resposta dos espíritos é a seguinte: não. E os que assim vivem, por egoísmo, desagradam a Deus e enganam o mundo. E Kardec então pergunta o seguinte: da parte de certas pessoas, o celibato não será um sacrifício que fazem com o fim de se votarem do modo mais completo ao serviço da humanidade? E aí os espíritos respondem assim: isso é muito diferente. Na questão anterior eu disse, por egoísmo, todo sacrifício pessoal é meritório quando feito para o bem. Quanto maior o sacrifício, tanto maior o mérito. E aqui o que os espíritos quiseram falar foi o seguinte: se eu não vou me casar porque eu quero juntar riqueza, porque eu quero ficar mais rico só por questões materiais, isso não tem mérito nenhum. Tem mérito se você quer dedicar o seu tempo para cuidar de órfãos, de idosos, de pessoas carentes. Neste exemplo, a pessoa teria mérito. Acabando o nosso tempo, desejo a todos um ótimo final de semana. Feliz Dia dos Pais para vocês e até a próxima. Na Era do Espírito.